houve um imprevisto, não deu para gravar. E também na última hora eu acabei esquecendo de pedir alguém para fazer a devocional com vocês. Mas isso aí, estamos de volta, que Deus nos conceda mais um bom estudo, mais um entendimento claro da sua palavra. A palavra de hoje está em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5 e depois do 10 até o 17. Vamos ler e dar sequência então ao nosso estudo de hoje. Diz assim na minha versão NVI: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então, Paulo inicia esse trecho aqui dando instruções a Timóteo sobre a impiedade dos últimos dias, né? Como que são as pessoas nos tempos dos últimos dias, como que ele iria enfrentar. Então, nós temos lá ainda na igreja primitiva, Paulo já apresentando a Timóteo como que as pessoas iriam se apresentar no futuro, como que elas seriam. E Paulo então alerta ele quanto a essas coisas e fala que o fim desses não serão agradáveis. E aí ele continua, vamos agora a partir do versículo 10, Paulo continua dizendo assim para Timóteo: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós temos aqui já uma apresentação daquilo que Paulo viveu por causa de Cristo, e aqueles que vivem pela própria vontade, eles serão enganadores, mas também serão enganados. Seguindo então no versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar. Pai Santo, Tu és maravilhoso. Mais uma vez nós queremos apresentar nossa gratidão a Ti por esse momento de estar falando contigo e de poder ouvir a Tua palavra, estudá-la e aprendê-la conforme Tu mesmo tem desejado para nós. Que o Senhor possa nos conduzir num momento agradável, onde venhamos a aprender a cada dia mais e praticar aquilo que aprendemos. Pai Santo, cuida de todos nós, livra-nos de todo mal, e que cada pessoa que está aqui cultuando comigo possa estar com os corações abertos para render-se a Ti a cada dia mais e estar mais parecido com Cristo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos então o início do capítulo 3, onde Paulo alerta sobre como que será a impiedade nos últimos dias, como que são os homens. Então assim, parece que Paulo está conosco agora, né? E está escrevendo tudo isso porque ele está com a gente. Porque de fato aquilo que Paulo falou lá na igreja primitiva é o que tem acontecido hoje. Ou seja, mudam-se os tempos, os pecados criam-se outros nomes para eles, mas continua sendo o mesmo pecado. Ou seja, os homens continuam soberbos, egoístas, avarentos, não amam a própria família. Ou seja, Paulo apontando para Timóteo consequências futuras, pensando na cultura deles, no tempo deles, mas hoje está igual, porque isso tudo é resultado do pecado do homem. Então, o pecado continua. Mas nós temos aqui próprio Paulo falando a Timóteo
onde ele fala, mas você conhece a palavra, você sabe o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Ou seja, ele fala claramente sobre o aprendizado de Paulo com sua avó, né, com sua mãe. Então, assim, Timóteo conhece as Escrituras, então Paulo fala com ele, mantenha-se dessa forma, esteja firme, não se deixe levar por aquilo que o homem está fazendo, ou por aquilo que o homem irá fazer, mas se mantenha firme na palavra, porque a palavra ela é boa, ela é agradável, ela nos ajuda ao crescimento, estar mais parecido com Cristo. Ele finaliza também no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a palavra de Deus ela é completa. Então, não se deixe levar por aquilo que a sociedade está impondo, sejam por qualquer discussão que você tenha visto nas redes sociais, né? Estamos num momento onde todo mundo coloca sua opinião na internet, coloca suas posições, geram discussões, diálogos. Não se deixe levar por isso, esteja atento ao que as escrituras nos mostram, para que a gente não se torne pessoas vãs, para que nós não nos tornemos pessoas que são levadas pelo próprio ego, pela própria cobiça, pela própria avareza, mas pessoas que são levadas pelo poder do Espírito Santo para honrar ao Senhor. Que possamos nos dedicar às Escrituras, que possamos ter conhecimento das Escrituras e que, caso surja alguma discussão, mesmo que venha a ser um debate, que sejamos perfeitos para a honra e glória de Deus. Somos pecadores, mas a gente pode buscar essa perfeição na palavra. E que nessas discussões que virem a surgir, que a gente não possa falar por vontade própria ou pelo aquilo que eu quero que seja, mas que possamos defender aquilo que a Bíblia defende. Que possamos ser pessoas diferentes daquilo que o mundo tem apresentado. Porque o que acontece muito hoje em dia são os próprios cristãos sendo julgados pelas suas posturas. Mas olha só, a igreja é julgada pela postura de uma pessoa que comete o pecado. Mas como cristãos nós devemos honrar a Deus, seguindo a sua palavra, sendo instruídos por ela, repreendidos por ela, corrigidos por ela. Então, siga firme. Qual tem sido o seu papel hoje na sociedade? Tem sido como aqueles que são avarentos, perseguidores, egoístas, que falam de amor, mas não conhecem o amor? Ou nós temos sido pessoas que vão conforme as instruções da palavra de Deus, conforme aquilo que nós aprendemos nas Escrituras? A aplicação, então, simples para o nosso estudo de hoje é que a gente possa praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra. Não seja somente um conhecedor, pois muita gente conhece a Bíblia e, para nossa vergonha, conhece mais do que os cristãos. Mas eles não são salvos, porque eles não se renderam a Cristo Jesus. Nós temos a Cristo, nós somos salvos, nós temos a palavra de Deus revelada. Cabe a nós agora aprendermos e praticarmos, para que a gente não venhamos a nos tornar como pessoas que desonram a Deus, que desagradam a Deus e que vão cada dia mais sujando a imagem de Cristo. Não, pelo contrário, nós como cristãos devemos refletir a imagem do Senhor Jesus. Então dediquem-se à palavra, pratiquem a palavra, em tempo e fora de tempo. Que os irmãos fiquem com Deus e até breve.